E aí, jovens, tudo bom? Meu nome é Charles Emanuel, eu sou dublador e esse é o Pergunte ao Charles. Primeiro, eu queria agradecer a ajuda de vocês, porque foram vocês que me deram as perguntas, né? Porque se eu fizesse uma pergunta pra mim mesmo, aí seria meio estranho. Ser ou não ser, Mutano? Eis a questão. Gente, aqui quem tá falando é o Mutano, olha só. Dublador doido, hein? Enfim, vamos parar de enrolar e vamos às perguntas. Pergunta número 1, do Abraão André. Você gostaria de ter dublado algum outro personagem que existe? Se sim, qual? Bom, na verdade eu queria ter dublado todos, né? Porque assim, quanto mais eu dublo, mais eu ganho. Então, todos. Não, brincadeira. Cara, tem algumas coisas que eu queria ter dublado sim. Por exemplo, eu sempre fui muito fã de Yu Yu Hakusho, de Dragon Ball Z, de Cavaleiros do Zodíaco, de Samurai X, desses da Manchete, os animes antigos. Então eu queria ter dublado qualquer coisa. A pedra que explode, o figurante lá indistinto ao fundo que só faz um ah! Até mesmo a árvore. Ou o som do vento. Vamos a uma explicação rápida. Tem dois focos de dublagem no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu dublo no Rio de Janeiro. E aqui não tem muito anime pra ser dublado. A grande maioria mesmo de anime vai pra São Paulo. Então, eu quase não dublo nada. E eu dei sorte de dublar dois animes que eu gosto muito. São Death Note e Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Eu também sou fã de Lost Canvas. Na verdade, Cavaleiros do Zodíaco como um geral, né? Como eu falei, queria ter dublado qualquer coisa. Então eu posso dizer que foi um sonho realizado. Mas olha, eu gostaria muito de ter dublado o Jack Frost, daquele filme A Lenda dos Guardiões. Não, esse é das Corujas. A Origem dos Guardiões, onde tem Papai Noel, a Fada do Dente, enfim. Eu ia dublar o Jack Frost, mas aquela coisa, chamar atores conhecidos para dublar. Aí eu acabei perdendo o personagem que eu tinha passado no teste. Fora ele, tem o Hitsugaya, do Bleach. Confesso que eu não sei se a minha voz ia ficar boa pra ele, mas você perguntou se eu gostaria de dublar algum personagem. Então, eu gostaria de ter dublado o Hitsugaya. Segunda pergunta, Lucas Gabriel. Já dublou ou gostaria de dublar algum filme de super-heróis da Marvel ou DC? Então, tem o Mutano, né, dos Jovens Titãs, que vocês já conhecem. Mas em relação a esses filmes que estão saindo no cinema, eu gostaria sim, claro. Mas não tem nenhum que combine com a minha voz, porque são todos adultos, digamos assim. Todos os atores que estão interpretando os personagens, eles são adultos. Então acho que não teria a ver com a minha voz. Mesmo que aparecesse o Mutano da vida, digamos assim, no filme do, sei lá, Super-Homem versus Batman. Digamos que aparecesse o Mutano lá. Possivelmente seria um adulto interpretando o Mutano, então a minha voz não ia alcançar. Ia ficar muito feio. Mas se algum fosse compatível com a minha voz, sim, eu gostaria de dublar. Terceira pergunta, do Frost Craven Manson. Craven? Frost Craven, enfim. Quando você vai criar uma voz para um personagem, como o Pochette do Titio Avô, você se baseia na voz original ou às vezes apenas imagina o que se encaixa melhor? Quando a gente é chamado para dublar um personagem, geralmente o diretor já chama o dublador que tem a voz equivalente àquele personagem, ou equivalente àquela voz que o personagem está fazendo. Então já tem meio caminho andado. E claro, seguir o original ajuda bastante porque é a referência que a gente tem. E eu, por exemplo, quando vou dublar o Pochette, eu me baseio muito no que ele faz. Ele não tem uma voz só assim, sabe? Ele, de repente, ele muda, ele fala assim: "Ah, titio avô, vamos acabar com eles!" Aí ele tira, sei lá, uma varinha de dentro dele e fala assim pro titio avô: "Vai, titio avô, manda uma Avada Kedavra neles!" Aí depois ele volta a falar assim. O Pochette é aquele tipo de personagem que não tem uma voz só, assim, sabe? Ele tem uma basezinha, mas ele fica mudando de voz constantemente. Aí eu tenho que acompanhar o que ele tá fazendo no original. Beleza? Quarta pergunta, da Maju. Se você não fosse dublador, o que seria? Caramba, Maju, essa é uma pergunta difícil porque eu comecei a dublar com 7 anos e meio de idade, lá em 1996. Eu sou velho. Então, eu já tô nesse meio praticamente a minha vida toda, né? E não me vejo fazendo outra coisa. Eu já tentei fazer faculdade de informática, não deu certo. E agora eu tô fazendo letras, português e inglês, para ir para a área de tradução para ajudar na dublagem. Aí, além de dublador, eu seria tradutor também. Ou seja, eu ainda não consigo me ver fazendo outra coisa além de estar nesse meio da dublagem. Porque, sinceramente, eu amo esse trabalho, eu acho que combina perfeitamente comigo. Agora, se eu tô fazendo um bom trabalho ou não, quem tem que decidir isso são vocês, né? Afinal, vocês são os clientes do meu trabalho. Ou o diretor ou diretora de dublagem que ficam gritando comigo quando eu erro. Meus dedinhos, meus... Quinta pergunta, do Scott. Se bem que parece que não é Scott o nome dele não, mas tudo bem. Qual foi a sensação de dublar o Bolin? Oi, eu sou o Bolin. Por acaso vocês viram o Pabu por aí? Pabu! Pabu! Olha a gente que eu ganhei do mundo Avatar. Coisinha fofo de papai, meu Deus. Cara, dublar o Bolin é muito divertido e também difícil. Por que difícil? Porque se não fosse difícil, seria fácil. Difícil porque ele falava as coisas muito rápidas e sem pausas e tal. Nem sempre, claro.
Fora passar algumas emoções também dele. Mas eu adorava dublar o Bolin. É um dos meus personagens favoritos. Então, pra mim, a sensação sempre era ótima. Sexta pergunta, da Laís. Já recusou um trabalho por achar que a sua voz não se encaixava no personagem? Na verdade, isso eu acho que vem de um bom senso, meu e também do diretor ou diretora de dublagem. Porque, como eu falei pra vocês, geralmente quem escala é o diretor ou diretora de dublagem. Então, ele ou ela já tem uma ideia se a sua voz vai encaixar naquele personagem. Pelo menos era isso que devia acontecer, né? Mas assim, recusar, eu acho que eu nunca recusei. Claro, eu já falei que tava errado. Por exemplo, Charles, dubla esse cara aí que tem 37 anos. 37 anos? Mas não liga pra idade dele não, ele é um pai, mas ele é jovem, pai de família. Ai, que delícia, cara. Isso, um pai de família, de 37 anos, roqueiro. Relaxa, vai ficar muito bom na sua voz. Vamos ver, né? Aí lá vou eu dublar o pai de família de 37 anos, roqueiro, que ia combinar com a minha voz. Sinceramente, acho que não combinou, não. E claro, eu falei isso pro diretor de dublagem, mas mesmo assim, insistiu. Eu espero que tenha sido redublado. Sétima pergunta, da Karine. Você gosta de acompanhar séries de TV? Se sim, quais são as suas favoritas? Deixa eu ver se eu vou lembrar de todas. Eu gosto de Grey's Anatomy, The Walking Dead, Sense8, que eu terminei de ver há pouco tempo, How to Get Away with Murder, How to Get Away with Murder. Eita, nomezinho difícil. How I Met Your Mother. Deixa eu pedir ajuda aos universitários. Abrindo pastas, filmes pornôs, séries. Arrow, Scream, The Night Shift. Devem ter outras, mas eu não lembro agora. Oitava pergunta, do Marcos Vinícius. Pera aí que essa é complicada. É difícil se dividir entre defender o mundo de vilões, ir pra Hogwarts e ainda ter que cumprir com suas obrigações no parque? Sobra algum tempo? Cara, moleza. É só pegar o relógio do Ben 10. Pera aí, cadê o relógio? Ai, cara, não vou virar herói. Marcos, sem o relógio fica meio difícil. Mas eu acabei de falar que eu assisto um bando de série, então sobra bastante tempo sim. Enfim, eu tenho um clone. Nona pergunta, da Fernanda Maciel. Já teve algum personagem que não gostou de dublar ou que foi muito estressante? Olha, pra falar a verdade, eu praticamente gosto de todos. Alguns eu gosto um pouquinho menos, mas também não é daquele jeito assim, não gosto desse personagem. Não gosto. Não é assim. Agora, quanto à parte do estressante, depende de como você tá no dia, de quem tá te dirigindo, de como tá o texto, de como tá o personagem, se ele fala muito corrido. E nós, dubladores, não temos muito tempo pra resolver as coisas, então nós temos que resolver tudo rapidinho. A gente tem que tentar sempre dar uma solução imediata. Então, dependendo da dificuldade do personagem, isso pode realmente se tornar estressante sim. Mas olha, não acontece sempre não. Décima pergunta, da After All This Time. Saquei a referência, hein? Hermione, seus peitos cresceram. Quando você tá sozinho, você brinca com a sua voz criando personagens? Olha, eu não sei se eu crio personagem não, mas de vez em quando eu fico falando sozinho, falando com a voz dos personagens, isso eu faço sim. Às vezes eu tô cantando alguma coisa, por exemplo, do Rigby, tipo, um bando de patinhos, manda lá pra lua, e a máquina quebrada, manda lá pra lua. Fora um rapzinho também do Apenas um Show que eu tenho no carro e fico cantando de vez em quando. A gente veio pra ficar, mas hoje nós vamos para o Canadá. No Canadá, não dá pra bronzear um panda. No Canadá, que nada é a China. Ou quando manda alguém calar a boca. Cala a boca! Harry, por que aranhas? Ou na hora do sexo, por exemplo, do Rony Weasley, quando eu falo que o meu basilisco vai entrar na câmara secreta. Não, pensando bem, acho que eu não faço voz de personagem nenhum na minha vida. Só no estúdio mesmo. 11ª pergunta, do Diego, que eu não sei falar o sobrenome. O que você comeu no almoço hoje? Alface, agrião, cebola, arroz, agrião ensopado com carne. Ih, rapaz, eu esqueci o resto. 12ª pergunta, do Marcelo Alves. Que personagens de jogos você queria dublar? Eu não tenho um personagem específico que eu queira dublar, mas eu queria dublar qualquer coisa do LoL, do League of Legends. Cara, se você joga, aquilo é viciante, me tira disso, por favor. Qualquer personagem do League of Legends. Claro, novo, dublar um antigo não tem graça, né? Tem que ser um personagem que dê pentakill! 13ª pergunta, do Ricardo Sodré. Como foi dublar uma das mais bem-sucedidas sagas do cinema? Acho sua voz como Rony até melhor que a voz do Rupert. Olha, cara, eu não sei não, hein? Eu não acho que seja melhor, não. Mas assim, a partir do 4º filme, eu percebi como dublar um personagem de Harry Potter, o Rony Weasley, tinha um grande peso pra vocês, fãs. Porque, se eu não me engano, foi exatamente no 4º filme do Harry Potter que eu tive o primeiro contato com vocês. Os fãs! Então, a partir daí, eu tive um carinho maior ainda pelo personagem. Eu já gostava dele muito antes, mas depois passei a gostar mais. E sempre aquela coisa.
vou fazer o Rony Weasley, tem muita gente assistindo, então vamos fazer esse trabalho direito. É que eu sou meio crítico, sabe? Sempre peço pra refazer alguma fala que eu não gosto. Não sei se eu ia fazer melhor ou pior, mas eu peço pra refazer, sabe? Só por desencargo de consciência. 15ª pergunta do Renan. Como foi dublar um personagem tão gay quanto o Vegas? O mundo está cheio de tipinhos como o seu. Menos um não fará falta. Essa almofadinha aqui, mais camisa, mais mousepad, mais um bando de coisa eu ganhei lá em Fortaleza. Obrigado. Cara, eu não sei se ele foi o personagem mais gay que eu já dublei, não. Mas foi muito legal e muito divertido dublar ele, por quê? Primeiro, eu fui escolhido numa votação online lá no site da Grand Chase. Isso é a maior responsabilidade com os fãs, não é? Afinal, foram vocês que me escolheram. Segundo, como eu falei, eu dublo no Rio de Janeiro, mas para essa produção eu tive que viajar até São Paulo. E eu dublei o Vegas no estúdio do Wendell Bezerra, o dublador do Goku, mas quem me dirigiu nesse dia foi o Ulisses Bezerra, que é o dublador do Shun de Andrômeda. Iki! Nossa, essa imitação ficou uma bosta. Terceiro, tinha muita gente da Level Up lá acompanhando a dublagem. E como eu falei pra vocês, eu me baseio na voz do personagem que eu vou dublar. Nesse caso, eles não queriam que me baseasse em nada. Aí eles me explicaram, a gente não quer que você faça a voz parecida com a do coreano. Era coreano? Acho que era coreano. Nem com a interpretação igual à do americano. Então o que eu faço? Charlie, seu burro, você é ator, você cria. Ah, tá. E foi isso que eu fiz. Primeiro eles me explicaram como é que era o personagem, mostraram uma fotinho dele, e então eu me baseei no que eles disseram pra mim e fui em cima disso. Claro, teve uma coisa que pesou bastante nisso, que eu acho que foi o fato dele usar shortinho de piriguete. Saca? Quem conhece o Vegas sabe. Aí, o Vegas ficou mais ou menos assim. Tesserato! Maldição! O meu hobby é destruir mundos. E em breve, eu vou destruir o seu. Aí ficou uma coisa assim, né? Meio lá, meio cá. E foi assim que nasceu a voz do Vegas. Tem até um making off bem legal da dublagem do Vegas. Qualquer coisa vocês procuram lá no YouTube. Aí eu tô passando aqui as perguntas no celular e vejo isso. Safadinho. Se a sua pergunta não foi selecionada, jovem, não fique triste, porque no próximo vídeo de perguntas ela pode aparecer. Então é isso, pessoal. Esse foi o Pergunte ao Charles. Muito obrigado pela sua colaboração. Tenha um bom dia, bom estudo, bom trabalho, boa semana. Fui mejar. Valeu! Mentira, eu não vou embora não, volta aqui, jovem! Se você gostou do vídeo, por favor, dá o seu like aqui embaixo, não custa nada. Compartilha e se inscreve no canal, beleza? Até a próxima, jovens! Fui! Haha, um toque pro seu celular. Haha, um toque pro seu celular. Quem quer jogar videogame? Agora que eu lembrei de uma coisa, um personagem tão gay quanto o Vegas, pode ser o Bimo, não? Mentira, gente. O Bimo só é fofinho. Anda, Jake. É só enfiar a fita no bumbum. Oi, aqui quem tá falando é o Bolin. Cara, quanta gente me vendo! E olha só esses vídeos legais! Vocês já viram? Cadê o Pabu? Ele precisa ver isso! Pabu! Eu vou procurar ele. Ó, não esqueçam de se inscrever no canal, hein?